Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, nesse episódio, nós vamos falar de coisas extremamente relevantes nesse momento em que o país passa a voltar a ser um país em busca de um futuro. Então, na verdade, nós vamos conversar aqui sobre essa virada digital que está acontecendo em vários setores e segmentos da economia. Nós vamos falar em especial dos Correios. Os Correios, que é uma das mais capilarizadas empresas que o Brasil tem, que chega em qualquer município do nosso país, que está presente nas grandes cidades. Ele tem condição de se transformar numa mega empresa de logística e transportes, entregas digitais, ou ele está fadado a uma mera privatização? Para conversar sobre os Correios e esse cenário digital, eu estou aqui com a Ana Maria Ribeiro, que eu agradeço imensamente de estar aqui com a gente. A Ana, ela é matemática, ela é gestora pública, ela fez gestão pública, ela é técnica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhou nos Correios, foi lá, implantou o sistema de transparência lá dos Correios durante a gestão da presidenta Dilma, e atualmente ela é doutoranda em ciência da informação, vai se qualificar daqui a pouco com o nosso amigo Marcos Dantas, professor da UFRJ, e o trabalho dela é sobre, na verdade, o nome é o seguinte: o trabalho informacional e a produção de valor e mais valor nos serviços postais. Então, Ana Maria Ribeiro, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E eu quero começar com uma pergunta. Nesse seu trabalho, esse seu trabalho que você fez, não a sua tese, o seu trabalho, você acha que o Correio pode ser uma empresa de ponta para competir com uma Amazon e essas plataformas do mundo digital que tragam recursos daqui, que dominam e começam a dominar a logística até no nosso país? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que as pessoas vão assistir. Muito obrigada, Sérgio Amadeu, sou uma fã, acompanho o seu canal Tecnopolítica, tem sempre trazendo inúmeras discussões extremamente importantes. Agradeço imenso o espaço, e é uma discussão hoje fundamental. Já era desde o ano passado todo mundo discutindo essa coisa da privatização, e a gente precisa trazer uma discussão importante sobre o papel dos Correios, não só no Brasil, mas no mundo todo, que isso, com a pandemia, ficou ainda mais claro quem tinha alguma dúvida do papel deles. Eu acho que os Correios brasileiros têm todo o poder. Inclusive, isso estava no programa da presidenta Dilma, quando foi feito, inclusive, na gestão do presidente Wagner nos Correios, o planejamento estratégico 2011-2020, para que o Correio se transformasse numa empresa líder mundial. Porque o Brasil, com 213 milhões de habitantes, pela sua capilaridade, a empresa tem agências nos 5.570 municípios que o Brasil tem, milhares de agências, de centros de distribuição, ela tem tudo para não só ocupar e ter uma validade muito grande no país, como, inclusive, disputar a nível internacional, como uma Deutsche Post, né? Que é o correio alemão, que muita gente fala, mas ele é privatizado. É uma privatização tupiniquim, porque você privatizar, demorou 10 anos para privatizar, e 20% das ações está no banco público, que é o BNDES deles, e ninguém tem mais, quem indica é a presidente da República, ou seja, é um banco dirigido no capitalismo moderno pelo Estado alemão. Então, é muito bonito falar que é privado, comprou a DHL era uma empresa privada, o Deutsche Post comprou, então é o braço logístico, olha só. Presente no mundo inteiro. Então, é muito bonito falar em privatizado quando tem um Estado forte econômico. Ana, né? deixa eu só fazer uma piadinha aqui. É assim, eu entrei esses dias, eu estou dando uma disciplina na minha universidade, a Federal do ABC, na graduação, chama Mudança Tecnológica e a Dinâmica do Capitalismo. É uma matéria lá que é do curso de Políticas Públicas. Aí, eu entrei um dia e fiz um teste, eu falei, gente, entrei assim meio amargurado e falei, tem que privatizar. Todo mundo olhou.
Você vê a NASA, por exemplo, ela não consegue chegar em Marte direito, gente. Se fosse privada, já tinha chegado. A NASA é um atraso, gente. A NASA ninguém leva a sério. Aí os alunos falam: ah, não, professor, como assim a NASA? A NASA é tudo de modelo. Eu falei: então, gente, vocês estão vendo como essa conversa que, para ser avançado, ultra tecnológico, você precisa ser privado? Isso é mentira. Isso aí é conversinha para boi dormir. Então, reforçando o que você está falando. Um outro exemplo importante de contraponto é o SPS, que é o Correio Público Americano. 30% das encomendas da Amazon, quem entrega é o SPS. Está lá no balancete de lucro deles de 2019. Né? É fundamental. Por quê? Porque a Amazon não consegue nem cobrir todo o território americano, vai vir cobrir o Brasil? Aí ele atende bem em capital, São Paulo, Rio de Janeiro, mas esse nosso tamanho, inclusive continental, não tem como. Tem que ter uma empresa estatal, uma empresa com esse nível de responsabilidade, compromisso, né, para poder garantir que a população é a questão da inclusão para os brasileiros. Agora, essa pergunta sua, ela tem um grau de importância, por quê? Porque aí eu vou ter que falar um pouco da minha experiência lá dentro. Os Correios, para quem não conhece a história, vai fazendo que vem 360 anos, porque tem um histórico que vem lá do Brasil Império, né, de toda a construção, ele durante muito tempo foi um departamento, inclusive da área de transportes, de infraestrutura do Estado. É exatamente depois do golpe militar de 64, lá para o ano de 67, quando o governo cria o Ministério das Comunicações, né, pelo Decreto-Lei 200, e aí cria, aliás, é o Decreto-Lei 509, cria depois a empresa Correio. Então, ela deixa de ser um departamento do Estado e passa a ser uma empresa estatal dentro daquele modelo de descentralização que o Decreto-Lei 200 traz, de administração direta e indireta. E nós tivemos uma participação muito grande dos militares, porque Correio é informação, é comunicação. Então, rolou censura, como rolou censura, inclusive na história dos Correios do Brasil, particularmente, você tem momentos que, por lei, é decretada censura, como foi no período da Primeira Guerra Mundial, que foram censurados. Lá, tem um cara censor que olha, abre a carta, lê a carta, né? Então, oficialmente... Sério, Ana? Abriam a carta? Abriam, e ela ia com um carimbo de censura. Inclusive, eu tenho links na minha dissertação de mestrado que leva a pesquisadores que fazem análise, que levantaram todos esses tipos de correspondência que passaram pela censura, né? A censura postal, ela existia dentro do próprio Correio. Olha que loucura! Um de censura postal. Então, isso é histórico interno e também em outros países você tem isso, né? Porque você tem uma entrada única, né? Agora a gente tem um monte de entrada, mas antes tinha uma entrada única que era pelos Correios mesmo, né? Então, os militares tomaram muito conta. Então, há um processo interno na empresa, que essa é minha visão, Ana, de ter vivido lá dentro, né, que perpassa a formação de muitos dos gestores que ainda são oriundos dessa época, né? Porque 60 e poucos ainda está ali, né? Eu estava nascendo, então tem gente aí que está com 70 e poucos anos, porque como a empresa é CLT, as pessoas podem se aposentar e continuar trabalhando, né? Então, tem uma mentalidade própria do militar, que é o quê, do meu ponto de vista, e que agora voltou também com força no atual governo, que a formação se faz intracorpore, ou seja, né, o cara vira general porque fez o cursinho da AMAN, o cara estuda entre eles com aquela visão onde a ciência e a tecnologia passam ao largo. Eu tenho uma experiência, eu sou da UFRJ, eu cresci dentro da UFRJ, eu fiz parte da minha graduação lá, e o que eu assistia lá? Os centros de pesquisa da Petrobras, centro de pesquisa da Eletrobras, era comum encontrar servidores, empregados da Petrobras, da Eletrobras, da energia nuclear, nos corredores da nossa COP lá, fazendo mestrado, doutorado, ou seja, um intercâmbio de uma visão corporativa com uma visão acadêmica tecnológica. Quando eu fui a primeira convidada para ir para os Correios, a primeira coisa que eu fui foi entrar dentro do periódico da CAPES. Gente, deixa eu ver o que tem de pesquisa de Correio, deixa eu saber o que é aquela indústria ali dentro, o que é.
encontrei nada em Olha aí. 2010. Nada. Falei assim, gente, como assim? Petrobras tem um monte de pesquisa, o pessoal pesquisa isso e aquilo. O pré-sal a gente desenvolveu em conjunto. Tem lá um tanque oceânico dentro da UFRJ que desenvolveu as pesquisas para o pré-sal. Você tem vários laboratórios na COP que desenvolveu as máquinas. Engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, o professor Oscar Rosa Matos dirige lá, que desenvolveu o maquinário necessário para produção do petróleo, para poder fazer o pré-sal. Claro. Então, assim, o desenvolvimento da tecnologia nacional. E quando eu chego nos Correios, falar em universidade era crime. Esse pessoal, ou seja, uma ideologia pré-determinada de que a universidade só faz política, né, esse discurso, e de que não desenvolve ciência e tecnologia, que pode. Então, eu ficava lá acompanhando, porque eu fiquei um tempo na área de administração, e aí você faz licitação, aí você tem que, para comprar uma máquina poderosa, para fazer a distribuição das cartas, para tirar o trabalho pesado do trabalhador, ser humano, né? Então, a nossa leitora de CEP, ela lê até a cidade. O resto do trabalho é feito manual pelo nosso trabalhador, porque não tem. Para comprar isso, eu tenho que comprar da Alemanha, eu tenho que Você comprar tem que de outro. desenvolver, ou você tem que desenvolver. Pois é, mas aí, como fecha os olhos, não tem um centro de pesquisa próprio, Isso. né? Você tem também o problema do salário, porque é um problema que a gente vive em todos os lugares, né? Como é que você vai ter esse nível de profissional, né? Fazer concurso público com salário arrochado e querer que um bom cara da área de TI, de engenharia, venha trabalhar, você não vai ter. Então, assim, tem que pensar em alternativas. E eu vi uma resistência muito grande em fazer parceria com centros de pesquisas, com universidades. Então, tudo se licita, terceiriza, né? E aí você fica refém, Das né? De empresas um. privadas. Exato, sem desenvolver, e é uma área muito específica, porque se você for olhar, assim, petróleo, você tem aqui no Brasil grandes empresas, tem a ESSO, tem, nem sei mais se existe, Ipiranga, outra empresa. Correio, quem domina isso no mundo são as empresas nacionais, entendeu? É a China, a Post, é a Austrália, é a Canadá, é a atualmente, né, eu até acabei de fazer um levantamento muito grande, porque eu acompanho uma revista internacional que ajuda muito em a gente entender o que está acontecendo na dinâmica tecnológica, que é o meu foco assim, da produção, que está envolvendo nela, né? Então, assim, as máquinas, hoje os armários, os lockers, né? Os drones, os automóveis autônomos, os carros elétricos, que foi um projeto que a gente começou na empresa, na gestão da Dilma, o carro elétrico em 2014, que foi descontinuado, não tem mais, e aí o USPS agora faz uma encomenda de 6 anos para renovar toda a frota dela com carro elétrico. Tá aí. Tá certo? Empresa pública americana. Então, o que é bom para os outros não é bom para a gente. Upa, como assim? Entendeu? Então, aí você acompanha. Mas isso é uma outra coisa que eu quero dizer, viu, Ana? Eu já falei em alguns episódios aqui. Aqui no Brasil, um gestor público do Ministério do Planejamento me explicou. Ele falou: olha, cara, a gente é ensinado a contratar uma empresa e, se tiver algum problema, processar a empresa. Então, isso é o que a gente quer fazer. Aí eu falei: você precisa mudar essa mentalidade, você tem que ter uma mentalidade de resolver problema, de chamar a universidade, fazer novos arranjos e apostar nesses arranjos, que, aliás, dá para a gente fazer. A gente tem muita coisa boa no Brasil, né? Como você está descrevendo. E, por exemplo, está me chamando a atenção as pessoas que agora ficam falando: vamos reindustrializar o Brasil e tal, que eu sou a favor, desde que seja sobre a matriz tecnológica hoje, que é baseada em tecnologias informacionais. Porque senão você vai para o buraco. E, para isso, a gente devia estar apostando. Uma das coisas estratégicas nossas seria resgatar a Embraer, que eu sei que é uma empresa privada, mas ela era pública. Ninguém constrói uma empresa de avião aqui no Brasil. O empresariado aqui, deitado eternamente em berço esplêndido, com bandeira no Brasil contestando a eleição. Esses caras não têm a menor condição. Então, eu quero reforçar o que você está falando. A gente
ter uma empresa Só para desse... você ter noção, na Constituição, se eu não me engano, na Constituição ou na Lei de Criação, o Sim. Correio é responsável pelo Correio Aéreo Nacional. E a gente não Olha! tinha avião, entendeu? Eu nem sei se eu vi outro dia um avião Correios, eu não Sim. sei se é alugado, se paga aluguel, ou se já conseguiu ter, porque eu me lembro que na época do governo da Dilma, a gente chegou a estar quase comprando, no ano de 2014. Estava num processo, 2014, foi o ano da eleição. Aí tem um acidente que morre o Eduardo Campos, e aí estava todo, eu falei assim, gente, acho que não é o melhor momento de se comprar um Oh, avião, porque os Correios precisa. Um dos problemas, se você vai olhar lá no processo da Mensalão, eu estudei as 1.827 páginas da CPMI sim, do sim. Senado, lá da Câmara, uma das questionamentos do Ministério Público foi exatamente a questão do correio aéreo dos aluguéis, porque a gente tem licitação com empresas, né? A gente, eu não estou mais lá, mas na época tem os contratos de licitação com pequenas empresas e que muitas rotas só tem aquela empresa, né? Entendi, está Aí na mão. ela quebra, aí você vai esperar 6 meses uma licitação para entregar as cartas. Aí o relatório acusa o gestor por ter chamado o segundo e ter botado imediatamente. Em menos de 24 horas, já tinha uma outra empresa. Cara, É o sabe? Aí correio. você tem lá, sabe? É isso. Cobrar nota fiscal eletrônica de conserto de bicicleta no interior do país. É, Tu vai mas lá aí é. consertar, sabe? São Eu sei coisas como é que é assim esses caras. que é meio. Agora, tem um elemento que é importante, que outro dia até saiu uma matéria, eu estava até localizando aqui, que é de janeiro desse ano, que existe. Na União Postal Universal, você tem uma pergunta básica que a maioria dos países, se é a existência de um fundo de serviço universal. Ou seja, cada país tem, na lógica lá da União Postal, de fazer o seu fundo. E aí tem uma matéria que fala assim: o Brasil é um dos que menos usa o fundo de universalização na América Latina. O Brasil consta na lista dos países que quase não utilizaram os recursos. São cerca de 7 bilhões de dólares sendo Nossa, acumulados ou utilizados para outros fins que não a universalidade da conectividade da região. Praticamente tudo, os 6,8 bilhões da cotação de setembro de 2021, referente ao montante de 36 bilhões de dólares, é recurso do FUST, desse Fundo de Serviço, que historicamente contingenciado no Brasil. sim. Então, ou seja, você tem um fundo para poder investir nisso, mas está lá, ninguém mexe porque está contingenciado para pagar a dívida pública, como a gente sabe Sim. que é É. os grandes. Então, assim, tem como fazer dinheiro, tem como garantir você ter uma empresa lucrativa do ponto de vista nacional e internacional, sem com isso, porque vamos aqui claramente, o que o Correio tem de monopólio são as cartas e correspondências. É isso. Só isso. Os pacotes não são monopólio, tanto que está aí FedEx, Amazon, Mercado Pago, tem todo mundo aí trabalhando. A questão é que esse pessoal não tem infraestrutura e nem interesse de atender O o país. cara que está lá no Amazonas, o cara que está lá em Rio Grande, Olha entendeu? só, Ana, eu sou dessa sua linha. Eu imagino o seguinte: se os Correios estudar juridicamente um novo modelo de arranjo para fazer parceria não com essas mega empresas, essas coisas, se ele fizer com cooperativas de trabalhadores não precarizados, não é gato, não, é cooperativa de verdade. Se a gente fizer esse acordo com várias cooperativas, até incentivar pessoas que ensinem a montar essas cooperativas, que dê direitos trabalhistas, fim de semana remunerado, por exemplo, para essa cooperativa de entregador. Cara, a gente tem uma capilaridade que permite que essa empresa Correio, além de combater o trabalho precário, ela vai ter um grau de digitalização e capacidade de entrega que nenhuma outra competidora tem no nosso país. Então, eu acho que as pessoas precisam Eu acho pensar. assim, eu particularmente, eu acho que
o avanço dos Correios, eu já defendia isso, vou apanhar aí de alguns colegas, porque teve um momento que eu fiz parte da mesa de negociação em nome da empresa e quase apanhei das direções sindicais, porque ninguém tem dúvida que o hospital tem que funcionar 24 horas, né? Imagina, eu tenho uma dor, não, só segunda-feira que eu Não, isso vou não no existe. hospital. Isso não existe. Todo mundo aqui que faz um delivery, né? Pô, quanto mais rápido, imagina eu pedir uma pizza hoje que só vai chegar na segunda-feira, né? Então, naquela época, eu já levantava assim, gente, os Correios deveriam funcionar 24 horas. Isso não quer dizer que o trabalhador que está lá hoje, eu Claro. acho que tem que ter como bandeira a redução da jornada de trabalho com garantia e manutenção de salário, essa é uma luta política importante, e aumentar e fazer novos concursos. E esse pessoal poder estar trabalhando diuturnamente para fazer esse trabalho de garantir que a população receba de segunda a segunda todo tipo de encomenda, garantindo aumentar a quantidade de trabalhadores, porque eu vou te falar, a gente tem o país continental. Nós chegamos ao ápice em 2013, depois do concurso público que a gente fez em 2011, lá, com 124 mil, 125 mil trabalhadores. Hoje, está com 88 mil. Caraca, é Essa foi a sério? redução. Com lucro, reduziu para 8, fechou um monte de agência, diminuiu a presença dos Correios em vários lugares, aumentando o trabalho da própria população para acessar e ter acesso a esse movimento, a esse serviço, né? Os Estados Unidos, que tem uma população 100 mil a mais que a gente, tem 488 mil trabalhadores com carteira assinada e mais 150 mil não pode. terceirizados. Mas aí não Tá pode, certo? né? O que é bom Entendeu? para os Então, Estados Unidos não é bom para o mas Brasil. o que Quando interessa para ele, interessa, quando interessa. quando interessa, quando interessa. Então, é óbvio que, no mínimo, o Brasil precisaria ter 200 mil trabalhadores nos Correios, tá certo? Isso não é de nada, não, porque se você for olhar a quantidade de gente que está precarizada trabalhando, entregando, você veria que é a Claro. necessidade, mas com carteira assinada, com direitos trabalhistas, com tudo que é. Inclusive, os trabalhadores do Sindicato Nacional, a Uniglobal, lá nos Estados Unidos, teve a maior conquista histórica esse ano na votação no Senado para o serviço público no mundo. Conseguiram uma lei para eles, os aumentos, a garantia também de contraposição, que uma encomenda vai chegar em 6 horas no local. Então, ou seja, teve uma contrapartida que mostra a força do movimento sindical lá nos Estados Unidos, muito bom para conquistar. Então, eu acho assim, que a gente tem que resgatar. A gente está vendo vitórias aí dos motoristas de Uber em vários países, como agora mesmo em Madrid, de que não dá para ficar esse tipo de precarização da Claro, não dá. pessoa ter que se virar e morrer no trabalho. Então, hoje, os Correios brasileiros têm um potencial e uma necessidade se você construir esse tipo de previsão, de poder oferecer para o brasileiro esse tipo de serviço. Sem Porque esse dúvida. trabalhador, ele tem um poder ao cuidar. Óbvio que você pode achar difícil. Não, o cara que entrega aqui na minha rua. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. Na minha rua deve morar 15 mil pessoas, na minha rua. A gente, no Brasil, tem 30% da população concentrada em 17 cidades, e nós temos 5.700 cidades. Então, é óbvio que você tem... Quando você chega nessas cidades, que tem 4 mil, 5 mil, o carteiro conhece a tua vida. Ele sabe que tipo de encomenda você está recebendo, que tipo de carta, que tipo de coisa você está comprando. Isso é segurança nacional, isso é segurança do indivíduo. Quer dizer, eu vou ter alguém que não tem nenhum vínculo com a empresa tomando conhecimento do que eu recebo dentro de casa, do que eu estou... Sabe? É um tipo de informação fundamental e que está na mão de um ser. Então, é um trabalho informacional, sim. Esse é um trabalho vivo, que vai continuar enquanto Ana, existir. Oi? Ele sabe essa questão que você está levantando. Vou dialogar aqui com a moçada que acompanha a gente, outros programas, outros episódios de internet. Isso que você está falando é que o carteiro, ele não precisa ler a carta, ele sabe os metadados, ele sabe sim, e porque ele entrega durante muito tempo. E a internet também tem esse problema, que muitas pessoas não consideram. Os metadados não podem estar aí à disposição
para fazer qualquer negócio. Então, por isso que Uhum. nem cookies, por isso que, como a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas começaram a ter que autorizar até os cookies. Ela fala, por que eu estou fazendo isso? É porque isso é muito importante para acompanhar a tua vida, né? Então, eu estou só reforçando o que você está falando, mas eu vou dizer o seguinte, eu queria dialogar no seguinte sentido. No mundo das entregas urbanas, velozes, quem está melhor apropriado para fazer algo que reduza a precarização, não só com regulação, mas com ação, são os Correios. Os Correios podem Uhum. também ter uma vertente digital, logística digital, de transporte digital forte. Pode ter muito forte, não tem. Ele começou a ter, como você disse, foi interrompido por um golpe, e eu não sei o que está acontecendo lá agora, porque o governo Bolsonaro tentou privatizar o Correio, não conseguiu, né? E Uhum. espero que agora o nosso pessoal veja que ele tem na mão uma mega empresa que pode ser uma empresa mundial, né? Não sei Uma se... das coisas que eu É, perguntei é, quando eu cheguei lá, falei assim, gente, por que quando assim, porque a minha formação, eu quando fui fazer vestibular lá nos anos 80 para era o que eu queria, era computação. Naquela época, para entrar no FRJ, você tinha que entrar na matemática e depois é que você ah, podia. Mas aí eu conheci Paulo Freire e mudei para licenciatura. Mas eu sempre dialoguei muito com a área de computação. Então, eu, naquela época, fiz Fortran, Algol, ô COBOL, louco! aquelas coisas todas que a gente fazia, né, para entender. Então, eu trabalhei ao longo da minha vida na área de sistemas, de alguma forma, de organização em métodos. Eu fui coordenadora do vestibular do FRJ, que tinha 80 mil candidatos, exatamente no período que a internet chegou. Então, eu desenvolvi a primeira página de vestibular, a primeira inscrição online no Brasil foi lá, junto com a equipe do Núcleo de Computação Que Eletrônica, legal. Maurício Bonfim, o meu analista de sistema coordenador lá, que era o Marco Aurélio Guimarães. Então, a gente desenvolveu várias alternativas, inclusive com a IBM, a digitalização de documentos para poder pegar fraude. Então, eu sempre dialoguei muito com esse tipo. Então, uma das perguntas que eu fiz para o pessoal lá no Correio foi assim, gente, por que naquela época não se criou um @Correios para que a população pudesse criar os seus e-mails com confiança? Boa, eu te Aí o digo por fulano quê. não, aí eles me responderam, eles desenvolveram a proposta. Foi aquele Sérgio Mota, ministro das Comunicações do Fernando Henrique Cardoso, que já tinha uma política de projeto de meio que privatização da empresa, com outro tipo de roupagem, que barrou. Não tem. Então, o investimento de tecnologia lá sempre foi muito carente. Por exemplo, chegamos a conversar, antes de eu ir embora, até estava lembrando isso com uma amiga essa semana, que a gente chegou a conversar com o pessoal do Ministério das Comunicações para a questão do satélite, porque tem um satélite que faz a inclusão digital, que nosso grande amigo Américo cuidava disso lá no professor do Instituto de Física, lá da Federal de Ouro Preto, que coordenava isso no Ministério das Comunicações, e a gente começou, vamos sentar com o Ministério das Comunicações, vamos entrar nesse satélite deles para poder garantir a internet no Brasil todo, com a rede de Wi-Fi nas agências e tudo. Até hoje eu sei que tem agência que fica fora do ar, porque a internet não pega no interior desse país, porque não teve o arrobo de entrar num projeto maior. Né? Nem o Comprasnet, na época eles aceitaram, que a gente achava que era, porque achava. Eu falei, gente, o Comprasnet é fiscalizado pela CGU, a gente vai ter mais segurança nas Claro. compras de licitação. Então, assim, tem uma resistência do corpo interno, que eu não digo, eu saí extremamente feliz com a qualidade, né, do vestir a camisa, os servidores, os empregados, né, porque lá é emprego público, que amam a empresa, que trabalham pela empresa, mas a empresa não investe na melhor qualificação e de abrir a mente para novas coisas. São poucos, existem, né? Mas é aquela ideia, por isso que eu falo da militarização, aquela ideia tacanha, né? De que é isso, joga, não tem criatividade, não tem inovação. Então, eu acho, né? A gente
mexeu em algumas coisas quando teve lá naquele período, né? Uma delas é ter agência na favela. Não tinha entrega de carta nas favelas, né? Não, é área de risco, tudo é área de risco, e aí não Olha, entrega. Luana, você está me dando uma ideia agora, assim, sensacional. Você sabe que o governo de São Paulo do Dória, o Dória teve um papel importante na vacinação, mas ele é um neoliberal, tanto é que ele saiu, um cara ruim, um cara ligado. É o Bolsonaro que sabe falar, é um negócio estranho. Só que é o seguinte: esse cara, Dória, ele fez um acordo para inglês ver, mas ele fez um acordo com o Google para dar endereços para todos os pontos de todas as propriedades do estado de São Paulo. Só que em vez dele criar uma plataforma aberta, pode ser em cima do software, um software do OpenStreetView, ele pode abrir, que nem a gente fez os mapas de apoio ao movimento social na época da pandemia. A gente que fez o mapa, hospedou. Imagine, ele fez com o Google. Então, e ele está focando a política pública em torno dos endereços do Google. Porra, ainda bem que não prosperou. Por quê? Porque você tem um correio no Brasil. Esse negócio que você tem do e-mail, a gente pode meter uma planta digital, um Google não, um OpenStreetMap em cima de um servidor e dar endereço para todo o lugar do Brasil. E quem comanda isso? Ana, outro debate. E aí? Diga aí, o que você acha desse debate? E então, nos servidores... Quando a gente começou a implantar a Lei de Acesso à Informação, uma das primeiras perguntas, pedidos de informação, era a base de dados do CEP. Aí abriu-se um debate. Não, querido, porque essa é uma posição que particularmente eu tenho, inclusive a CGU também tinha na época, mas a gente foi brecado. O Ministério das Comunicações também defendia botar a base de dados do CEP em dados abertos, mas existe um problema. O CEP, o que é o CEP? Ele é a prefeitura aprova a criação de uma rua. Aí ela informa para o Correio. O Correio gera um CEP. Então, ou seja, a origem dessa informação é pública. Sim. E ela não nasceu hoje. Ela nasceu antes, quando era um departamento do Estado com as zonas de endereçamento, eram as ZNs, que viram o CEP. Inclusive, tem um artigo publicado na Recis, na revista Recis, sobre o CEP. E aí, alguém engraçadinho, desculpa lá o colega que possa ouvir isso da época, criou um aplicativo chamado eDNE no Correio e passou a mercantilizar. Então, isso é um produto da diretoria de negócios. Então, como é que você tem ele público? Você entra no site do Correio, você digita a rua, ele te dá o CEP. Mas a base de dados, ele não dá. Você tem que comprar. E a gente começou um debate lá. Como assim comprar, gente? A origem disso é pública. O pessoal da CGU fez um parecer brilhante, porque eles, inclusive, pagam patente. Só que até hoje o INPI não deu a patente, porque não pode dar, a base dele é pública. A origem do dado é pública. É o governo, é o município que entrega para o Correio aquilo ali. Porque o CEP ele é gerado, tem um número único. E ele é vinculado à quantidade de habitantes daquela população, daquela localidade. Então, por isso que você vai encontrar cidades que só tem um CEP. E aí tem que fazer a divisão pela rua, que eles têm lá os endereços. Na minha rua aqui tem 4 CEP, tem pelo lado par, tem pelo lado ímpar, por quê? Pela quantidade de pessoas que estão colocadas nisso daí. E aí, o pequeno... Você via no período do governo Lula e Dilma um crescimento do pequeno e médio empresário, dos pequenos negócios. O cara não tem dinheiro para ficar comprando a base de dados e pagando anualmente para atualização, porque é óbvio que ela não é estática, ela vai aumentando. Então, gente, foi a maior quantidade. Aí um professor da USP me procurou, foi da USP ou da UFSCar, era de São Paulo. Querendo, gente, por que vocês... Aí eu descobri que tinha um grupo discutindo georreferenciamento nos Correios. Falei, gente, senta com a universidade, eles precisam disso, porque é uma discussão maior.
Gente, aí estava em greve a universidade, acabou não rolando. Aí o professor depois me ligou e falou assim: olha, aliás, ele não era da USP, não, ele era de outro estado, do Rio Grande do Sul, Paraná, uma coisa assim. E aí ele falou assim: olha, um colega meu da USP me ligou e disse o seguinte: que consegue fácil, fácil lá na Suíça. Lá na Suíça tem a base de dados, ele vai me mandar o arquivo. Eu, oi? Ou seja, Ô, fora do Ana, Brasil, o cara conseguia a base de dados que a é, gente aqui. Ana, a triste notícia, ou boa talvez, é que a gente fez um mapa colaborativo das práticas de solidariedade durante a pandemia. E a gente georreferenciou. Então, a gente tinha um software de código-fonte aberto e livre, feito por uma universidade inglesa, software livre. A gente instalou no servidor. A gente tinha que. Portanto, o georreferenciamento estava feito. A gente identifica casas. Só que tem um Sim, problema. Eu sim. precisava do CEP também. E aí a É. gente conseguiu a base do CEP. Eu estou Só que dizendo, aí o que acontece? Essa alguém base entregou. Ah, não fica atualizada, não entendeu? Porque, fica, mas. e vou te contar, eu conversei com vários administradores da área de operações e ele falava, porque as áreas não se conversavam, era mais prejuízo para a área operacional. O CEP não está amplamente divulgado, Claro. porque o Brasil está em 8º lugar na transparência pública no mundo, porque tem 2 dados que são sigilosos: o CEP, as zonas postais, e a propriedade, quem é dono de propriedade de terra, né? São as duas Ah, coisas que, vamos que, abrir que no esses Brasil, dados, gente. entendeu? Que é fechado. Porque para a área operacional, que tem uma regra que você vai no endereço, se não tiver certo, você volta. Tem 3 idas. Isso é custo pessoal. Então, provavelmente, e eu propus várias vezes, vamos fazer um levantamento do que é o lucro? Se é mais vendendo esse ADNE do que o prejuízo que se tem no operacional? Ninguém Ótimo. nunca levou isso adiante. Então, assim, Ah, e não tem a patente, porque não pode ter. Está lá no relatório que eu guardo até hoje da CGU, a patente do sobre quê? O vocês Brasil não aceita patente de pagam por algoritmo. conta do EDNE, por conta do aplicativo criado, O entendeu? aplicativo é Que é voltado. software, não pode ter patente. Exato, Não pode ter. Esse exato. pessoal. Não, mas Nossa. tanto que não foi aprovado até hoje, é enrolado com a barriga lá, pelo menos é o que eu não fui eu que fiz a pesquisa, foi os técnicos da CGU que chegaram a essa conclusão. Mas era o tal troço. Aí usava o argumento da propriedade industrial, sigilo industrial, aí foram apelando para Segredo de várias. negócio, picareta. Então, Mas assim, vem eu cá. acho que isso é fundamental, porque até, assim, todo mundo, o GPS. Eu vivo conversando com o motorista do Uber, porque você sabe, o GPS é satélite. Então, o satélite está aqui, está ali. Se eu peço o carro no 9º andar de um prédio, o carro vai parar lá na outra rua paralela, porque o satélite não está. Então, se ele tivesse o CEP, ele ia parar na rua certa, no lugar certo. Então, é complicado, é complicado. Isso é uma discussão difícil, mas eu acho que a gente tem que comprar ela. Estamos no momento. Eu acho que ter um endereço, além de rua, porque o CEP é de rua, um endereço É de rua. específico dentro do georreferenciamento coordenada, que case com o CEP, porque o CEP está consolidado, mas se você casar com coordenada e falar assim, olha aqui, ó, os 10 mil da Rua da Ana estão aqui distribuídas nesse CEP. Cara, isso a gente faz com georreferenciamento. E aí não tem Exato, erro, não tem erro. Agora, esse georreferenciamento tem que ser nosso, não pode ser do Google. Pô, pelo amor de exato. Deus. Mas se emplacar, você sabe como é que é, né? Vamos lembrar, quando vem falar que isso, não, mas isso é privado. Eu falei assim, gente, vocês não são da era do catálogo telefônico, não? Eu tinha em casa o catálogo, Eu tinha lá o também. sobrenome das pessoas, o endereço, o telefone, tudo. Então, bastava você abrir aquilo ali, você encontrava. Eu ainda tenho aqui em casa guardados os Agora, catálogos. Ana, isso dá para resolver. Eu posso dizer assim, eu não quero que o meu nome apareça, mas o meu endereço aparece. E não eu, porque eu preciso é ter o endereço. Se é do Sérgio ou não, pode pôr lá João e o endereço do meu apartamento. A carta chega para mim, porque não importa. Exatamente. Então, na verdade, tem como garantir a privacidade. Sim, Agora, sim. eu, Mas o eu Correio já acho. faz isso até com os códigos de barra da entrega. No SEDEX, É. quando você vai na agência, você tem lá, você dá o endereço para onde vai, aquele código de barra tem o peso,
tem o endereço que vai, tem a dimensão, tem todas as informações ali naquele Muito código de barra, legal. Agora, Nada, né? a gente está falando aqui que tem uma empresa gigantesca, uma empresa seríssima, histórica, com grande respeitabilidade, porque as pessoas respeitam os Correios, e uma empresa que pode se modernizar e pode ser uma empresa da chamada era digital de ponta no Brasil. A gente não deve nada para ninguém se a gente tiver um projeto sério, com aplicações piloto, dando certo, se expande. Ou seja, nós temos possibilidade de fazer grande coisa. Agora, eu queria mudar um pouco de assunto. Você está fazendo agora, vai se qualificar agora, e você estava dizendo sobre a geração de valor. Você estava trabalhando a geração de valor na sua tese de doutorado. E trabalhando a geração de valor nos serviços postais. O que se conta para quem está nos ouvindo nesse podcast e vendo, no caso de quem está no nosso videocast também, o que você nos conta de descoberta que você fez sobre essa questão do valor no serviço postal? Então, eu sou orientada pelo professor Marcos Dantas, que é professor titular na Escola de Comunicação da FRJ, da Escola de Comunicação, onde ele tem desenvolvido a sua teoria, a sua tese sobre a questão do valor da informação. Quer dizer, a informação é valor. Então, tem essa história de que a informação é algo imaterial, assim, a gente não curte muito isso, não. Ela é um elemento importante nesse processo da comunicação, né? A informação, ela traz a negentropia, ela traz a organização, a forma com que a sociedade funciona e que ela organiza, ela traz ordem, né, a informação. E desde esse advento do que ele chama das novas praças de mercado, que são as plataformas, né? As plataformas sociodigitais, mas as plataformas e com isso o alimento do comércio eletrônico, né? As pessoas têm pouca interpretação ou visualização de que a internet é lá do final dos anos 90, muita gente já está vivendo com a internet há muito tempo. A grande modificação é exatamente a partir dos anos 2007, 2008, com o desenvolvimento do iOS, do Android, que possibilita a gente a ter isso aqui, os smartphones, que nos coloca a plataforma e o comércio na nossa mão. A gente está aqui agora ocupando, porque o computador era uma coisa menos acessível, nem muita gente tinha. Ficava fechado um PC para ter acesso, para olhar um site, ia numa lan house para jogar. Então, agora, você tem na mão das pessoas, e a partir de 2013 o smartphone passou a ser o mais complicado, você tem um instrumento e no qual as plataformas passam a ser não só o que todo mundo acha que é importante, que são os fake news, os bate-papo no Facebook, tudo. Ela passou a ser um instrumento fundamental para o capitalismo. O capitalismo hoje, né, ele tem no comércio eletrônico um outro patamar que pouca gente está estudando e pouca gente está entendendo como é que ele está interferindo em toda essa confusão que a gente está vivendo, né? E, evidentemente, e a gente trabalha muito no nosso grupo de pesquisa, o grupo marxiniano de pesquisa em informação, comunicação e cultura, a leitura dos Brandisi, que a gente leu, eu leio muito voltei, eu estou falando que eu saí lá dos meus anos 80, que eu estudei muito isso, porque a gente era militante, lia, e depois eu fui trabalhar, nunca mais peguei nessas coisas, e agora, depois com os cabelos brancos, estou tendo a grata posição de voltar a ler, e isso eu agradeço muito ao Marcos Dantas por isso, de voltar, e com esse período de pandemia foi ótimo, e ler um cara chamado Álvaro Vieira Pinto, que para mim foi assim uma descoberta. Eu tenho pena de, nos anos 80, quando eu estava estudando, nunca ter ouvido falar nele, sequer ler, porque foi produzido os livros agora em 2005, e só agora que eu estou lendo, a gente está terminando até a leitura do segundo volume, onde ele trata muito bem a questão da cibernética, a questão da informação, da teoria da informação. Então, traz junto com uma visão do que a gente tem. E tem uma coisa que Marx coloca, que ele desenvolve que lá no começo do capitalismo,
ainda era o capital comercial que demandava, até o capital industrial se Consolidar. estabelecer, se consolidar, né? Eu tendo, pelas leituras e por tudo que está, e tenho falado isso com o professor, eu falo assim, olha, eu tendo a achar que nós estamos numa dinâmica que o capital comercial está voltando a demandar e determinar a indústria. Porque você tem hoje um nível de informatização, de tecnologia, de digitalização da indústria, que você está reduzindo cada vez mais a quantidade de pessoas. Ainda tem trabalho vivo? Vai ter trabalho vivo. Não tem como, porque mesmo que você coloque uma série de informações dentro da máquina, alguém tem que estar ali olhando se a máquina está fazendo a coisa, tem que ter um conhecimento. Exige o capital industrial hoje, está exigindo uma mão de obra mais qualificada, mais conhecedora, tanto do trabalho vivo quanto do trabalho morto, para estar considerando isso. Mas, como o próprio Marx desenvolvia, que haveria um período, principalmente com o comércio internacional, com o aumento da possibilidade, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, dos meios de transporte, uma maior passagem, e aí eu estou usando um pesquisador que já se aposentou lá da Federal, o Belotto, do Paraná, onde ele faz essa discussão de que pouco se discute capital comercial, se enfatiza mais no capital industrial, mas esse capital comercial ele está pegando uma parcela importante dessa mais-valia, que era predominantemente industrial. Então, o capital comercial... Você está alterando a teoria do Marx aí. Não estou, não. Marx diz isso. Marx diz que há momentos... Ele vê que ele fala que o transporte faz parte da produção. O desenvolvimento dos transportes está para o Marx na produção. Né? Mas não é capital produtivo, por Marx. Só no Grundrisse, deixa eu terminar, no Grundrisse, em especial no fragmento das máquinas, ele dá um fragmento que eu utilizo que também. O pessoal diz que não é para ele pegar. Dá mas ele não conseguiu fechar a análise que ele fez, então, aí eu acho que tá ele não põe. Gente. Exatamente. Está na mão da gente desenvolver isso, entendeu? Porque o Marx jamais ia imaginar o que a gente está vivendo hoje com os tipos de desenvolvimento. Apesar que ele tinha uma sacada impressionante. Mas é como o próprio Samir Amin diz, o Marx não era um gênio, né? Não era o mágico, ele via além, mas cabe a nós avançarmos, né? Desenvolvermos essas discussões. Né? Eu não estou aqui dizendo... mas há elementos de vários autores chamando a atenção, porque hoje você demanda, você quer um livro, você sabe pegar um livro e saber quando ele saiu de uma impressora de gráfica e quando ele veio de uma xerox. On demand. On demand, exato, é on demand. Você faz ali o pedido, demora mais um pouquinho, você recebe porque o cara está produzindo em função da demanda do comércio. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você insiste... Claro, o comércio, eu entendo, o tamanho do comércio é grande, né? Mas por que você não fala de serviços? Porque, na verdade, a maior parte da grana que está circulando hoje vem dos serviços, comércio, inclusive, de serviço. Ou você acha que o comércio é só de produto industrial? Não, porque vamos entender o que é hoje a produção de valor. Né? Você tem a empresa que produz um produto. Óbvio que o correio ele não entrega algo digital, ele entrega algo físico. Então, é um livro, é uma roupa, que, aliás, todas as estatísticas colocam que a maior parte do comércio eletrônico está em material manufaturado, é material físico. A pessoa tem que ter. Eu não vou vestir uma ideia, eu vou vestir uma roupa que tem aqui tecido, que vem do capital industrial. Eu vou comprar o batom. Tá certo? Esse é um produto que, como é que ele era antes do comércio eletrônico estabelecer? A empresa produzia, ela distribuía, ou ela vendia direto, né? Alguém tinha uma loja lá
da Brastemp, o cara ia na loja da Brastemp e comprava, levava para casa. Ele tinha responsabilidade, ou então a empresa ali fazia entregar na casa dele. É a empresa que tinha o transporte que fazia a sua entrega. Ou então eu ia na loja, que era uma varejista, então eu vou lá na Casa Bahia e compro a geladeira da Brastemp, né? Então eu ia lá e comprava. Então esse comércio, ele está comercializando produto industrial, tá certo? Esse comércio. Esse comércio que eu estou falando. Se eu comprava um livro, eu ia na livraria. Quem produziu? Uma gráfica, isso. Então, quando eu estou falando aqui, batom é uma indústria de cosmético que produziu, aí ela tem lá e ela vende, e eu vou na loja comprar. No momento que eu tenho a plataforma, tá certo? Eu não tenho mais a loja física e esse tipo de comércio. Eu posso ter, hoje, ou eu compro direto na loja que produziu, eu entro lá no site da Natura e compro, ela me entrega. Isso. Ela usa uma empresa transportadora para fazer isso, tá? Que está dentro do capital industrial, por Marx, fazer isso. Que é o que o Belotto chama de circuito direto, onde eu compro direto com a empresa, com capital industrial e recebo. Eu tenho o circuito curto, que é quando tem um varejista. Então, vamos falar Netshoes. Ela pega lá da Nike e vende. E aí ela está lá na plata. E tem um posto do correio dentro da Netshoes. Então, da Netshoes entra direto, já sai de dentro do armazém dela para me entregar. O correio tem um. Eu descobri até para ver se ainda mantinha o contrato, descobri que a Netshoes agora é da Magalu. Faz parte do ecossistema da Magalu. A Magalu está comprando todos esses aí para vir a ser uma Amazon, que também é um ecossistema com milhões de pequenos serviços. Tá? Ele monta um marketplace. Isso. Então, aí o que você tem é o circuito direto, que ele chama, que é direto ali. Agora tem o circuito longo, que é quando eu tenho um atacadista e tenho um varejista. E é justamente esse que é onde aparecem as crises. Que Marx já apontava essas crises por conta do quê? Porque você tem um produtor industrial que passa para um atacadista, que junta isso, que, por sua vez, repassa para um varejista, para um outro. Então, você vai encontrar sites, plataformas, que, na realidade, estão comprando de outras, mas tem alguém aí no meio que tem que entregar, que tem que fazer chegar. Então, do ponto de vista da economia, da macroeconomia, nós estamos muito mais falando um capital comercial e capital industrial. Os serviços são, como é que vamos dizer? Você já viu? Não é secundários. Você já viu em valor, Ana, o tamanho dos serviços ou não? E geração de valor. Se a gente está falando de valor, não o valor, o conceito, o valor trabalho. Eu estou falando de valor agora, vou falar o valor expresso. Mas o que você chama de serviço? Eu chamo de serviço game, software, entretenimento, logística, transporte, tudo isso é serviço. O material digital, que é o material digital não hoje. Só o digital, que, ao contrário do que você disse, eu sou daqueles que o digital nunca foi físico. O digital, ele depende de uma rede física, mas ele é imaterial. Por isso que a indústria da música se destruiu, ela se reinventou, e por isso que surgiram as plataformas de música. A maior é o YouTube, ainda continua sendo, mas tem Deezer, Spotify. Por quê? Porque eles conseguiram entrar na cadeia de valor e falar, bom, eu vou derrotar as redes peer-to-peer, que eram 70% do tráfego da internet até 2009. 70%. Como que eles destruíram? Mas eu não acho que seja serviço. Baratinho. Eles vendem música baratinho. E eles dominaram a cadeia da música. Eles mudaram, retomaram as majors, fizeram aquele negócio. Então você tem o setor de telecom, não é uma indústria. Eu posso metaforicamente falar, a indústria do software, a indústria de telecom, mas eles não fabricam produtos industriais.
Então, é isso que eu estou dizendo. E nem vendem Olha só, pois é, produtos essa é uma físicos. grande discussão. Eu acho que É, tanto a indústria da música quanto a indústria de games é uma indústria, porque tem trabalho vivo, sim. pesado ali. Os caras desenvolvem Ah, tá. material, Você está dizendo desenvolvem, entendeu? isso. É óbvio, para ter isso aqui não vem de graça, isso aqui e tudo que está sendo desenvolvido tem um trabalhador A ali dentro. indústria Posso ter de... menos trabalhadores. Existe uma Mas, indústria, a indústria cultural. Eu, sim, inclusive, um dos artigos que eu vou apresentar semana que vem lá na Lepic, que foi uma pesquisa que me deu curiosidade, né? Curiosidade acadêmica, digamos assim, foi sobre a indústria cultural coreana. sim. Eu fui K-pop. porque eu fiquei, como ela desbundou durante a pandemia no Brasil, depois do filme que ganhou o Oscar, Sim. eles viram, peraí, o que está por trás de tudo isso? Aí tem lá um ministério que recebeu 1% do PIB, tem uma política de direitos autorais, de propriedade intelectual, tem toda uma indústria voltada, que é as Tem. escolas onde forma os meninos para cantar, Tem o dançar e tudo mais. K-pop, que é mais importante que esse Exato, filme que K-pop, ganhou o K-drama, Oscar. aquilo ali é trabalho vivo. Não, Aquilo mas eu não entendo. O trabalho vivo, ou o trabalho em geral, que é um termo genérico para um gasto de energia, é um nome abstrato, como dizia o Marx. Trabalho é um nome abstrato, vem da física. É queimar joules, né? É gastar energia. Aí energia. eu abstraio e chamo um monte de atividade diferente de trabalho, mas é atividade de criação, de reprodução, etc. Sim, eu considero o trabalho de serviços, no que eu chamo de serviço, indústria de software, que é tudo que está registrado no PIB brasileiro, americano, chinês, no mundo inteiro, nas contas públicas como serviço. E não como o comércio está dentro do serviço, em parte. Sim, sim. Então, na Uhum. verdade, mas ele é menor do que o resto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse resto, que não é o resto, é a maioria, é decisivo no processo de valor. É nesse sentido que eu estou falando. Uhum. Eu não tenho muita. É uma briga de nomenclatura? Talvez Sim, não. sim. Talvez não, Pode porque ser. pode ser em muitas coisas. Agora, que sem dúvida nenhuma, a indústria, como você disse, ela não dá mais para qualificá-la do jeito que a gente qualificava no século XIX ou até a metade do século XX, não dá mais. Quando você fala, o comércio passa a ser um setor, é uma questão importante dentro de como é a dinâmica dessa indústria. Mas eu queria dizer a você, eu queria declarar aqui que nós estamos a 53 minutos e o meu podcast aqui não pode passar de 50. Mas nós mal começamos a discutir esses temas. A gente vai ter que conversar novamente em breve. Eu agradeço muito, Ana, você ter dado essa aula para a gente, esses esclarecimentos, essa visão, que é muito importante. Eu espero que você consiga se qualificar muito bem, tenho certeza. Obrigada. Eu é que E, agradeço, muito obrigada. É muito bom bater esses papos, até porque é uma discussão muito solitária às vezes, é, né? Só com o meu orientador, porque é pouca gente que traz esse debate. Eu ainda não estou tudo definido, eu estou desenvolvendo, vou ainda para a qualificação, vou ouvir a banca para ela poder me ajudar, mas o fundamental da nossa conversa aqui é a nossa grande empresa Correios, que eu, apesar de ter a vida inteira me dedicado à FRJ, ganhei uma outra na minha vida, porque eu me apaixonei pela empresa em si, pelo papel dela. Quem ama o Brasil de verdade, não os que põem um colorido embaixo, que não é bem a cor brasileira, né? Tem que defender as nossas empresas estatais, e o Correio é uma das empresas, para mim, é das mais importantes pela relação. Ela que faz a logística das eleições com as urnas, a logística do Enem, foi fundamental durante a pandemia, e no mundo inteiro foram os Correios que garantiram a entrega das vacinas, usando drone, usando tudo que podia para sensacional. garantir. Então, essa é uma empresa importantíssima que cada brasileiro aqui tem que vestir a camisa dos Correios e defender essa É isso empresa. aí. E, para mim, foi muito importante estar aqui para fazer esse Pô, movimento também. muito Tá? obrigado Valeu. Valeu, Ana. E olha só, quem gostou do nosso episódio, vem aí, se inscreva no canal, dê um like. O like é muito importante para romper aí o bloqueio algorítmico. É importante para as pessoas
chegarem mais rápido no nosso programa, no nosso conteúdo. Então, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Tchau!